Aula 12, Geografia do Brasil, revisão do ensino médio, solos. Os principais agentes de formação do solo. Como nós vimos nas outras aulas, que a gente vai estudando a geologia do planeta, nós vimos que a Terra, primeiramente, ela era muito quente, todo o material que existe na Terra estava incandescente, aí foi havendo um resfriamento, foi havendo a formação da crosta terrestre. A crosta terrestre já se formou? Não, ela está em formação constante, né? A dinâmica, ela é constante, né? A transformação da Terra, ela é constante. Então, os solos já estão prontos, acabados? Não, eles também estão em formação. E o solo, ele se forma depois da rocha, né? Primeiro o magma se transformou em rocha para depois, por ações, né, intemperísticas ou não, formarem o solo, que a gente chama de solo, que é ali onde a gente planta a plantinha, que é onde a gente escava ali para fazer nossa casa, que é o solo que vai ser formado depois. E são diferentes, as diferentes características do solo são determinadas por 5 fatores. Quais são eles? A rocha matriz, o clima, a atividade biológica, o relevo e o tempo, que são os fatores aí, chuva, vento, sol. Né? Então vamos falar um por um. Rocha matriz influencia na composição mineral, da fertilidade e a textura do solo. Então, aqui aquele solo que vai se formar muitos minerais, o solo que se formou ali a partir daquela rocha, vai ser um solo rico. Então, por isso, a importância da rocha matriz. Por exemplo, aqui na nossa região, o solo é pobre, né? Porque ele é oriundo de pobre, né? Que é o arenito. O clima influencia na evolução dos solos, climas úmidos, solos evoluídos, maduros, profundos. Climas secos, solos poucos evoluídos, jovens, rasos. É o nosso caso aqui, né? Muito quente, né? Solos secos, e jovem e raso, né? Ou seja, a parte de solo é muito pouco. Né? Nos climas úmidos, né, você vai ter muita matéria orgânica ali e a formação desse solo. Eu até vi uma reportagem domingo agora no Globo Rural, né? Poucas são as pessoas que acordam para ver Globo Rural, né? 7 horas da manhã, mas eu já estou desde as 5 horas acordado. No Globo Rural, apareceu como que se faz o manejo de solo. Muitas vezes, antigamente, né, o solo ele era capinado, não deixava ter mato na lavoura. E o que acontecia? Com o tempo, a atividade agrícola ia empobrecendo aquele solo. Hoje, em vez de mas que tem essa técnica mais evoluída. Ele não desmata o solo, ele vai com um trator que vai deitando esse solo e fazendo um pisoteio dele. Aí vem uma máquina, faz um sulco nesse solo onde faz o plantio. E continua o mato ali do lado da plantação. Isso, lógico, em hortifrutis, né? Uma plantação de soja, por exemplo, não seria viável. E aí, fez-se um estudo de 10 anos, formou-se uma camada de solo bastante fértil, né? Pelo menos assim uns 30, 40 centímetros de solo e solo fértil, que foi fruto dessa compactação desse material orgânico, que se fosse na técnica antiga, teriam perdido e aquele solo já estaria pobre, né? A Amazônia, o solo da Amazônia, a origem dele é pobre, mas a floresta, ela vive dela mesma, do material orgânico que ela cria. Por isso, se a gente tira a floresta e planta uma plantação agrícola de extensão, rapidamente aquele solo, né, se enfraquece, né, porque ela vive desse material orgânico que ela mesma vai depositando e vai formando, enriquecendo esse solo. Atividade biológica.
influencia na fertilidade, com a produção do humus, reposição de nutrientes e movimento das diferentes camadas do solo, e na proteção contra agentes erosivos. Então, vamos dar um exemplo de atividades biológicas. A raiz de uma planta é uma atividade biológica, ela vai revirando aquele solo. Outra atividade biológica, a minhoca. A minhoca, ela vai ali criando canais naquele solo e também vai depositando o humus, né? Que é lá o cocô da minhoca. Relevo influencia na evolução dos solos. Relevos íngremes, solos rasos, menor infiltração de água, maiores escoamentos da superfície da água da erosão. E erosão, né? Íngreme, né? Muito inclinado, então, quer dizer, a água não infiltra, ela escorre e se não tiver uma camada, né, de árvores, né, vai arrastando, vai criando, vai sedimentando, vai criando, vai levando esse solo para os rios, né, que vai fazer o selamento dos rios. Relevos aplainados, solos profundos, maior infiltração de água, menor escoamento da superfície de água e maior deposição de sedimentos. Né? Por que esse solo vai ser mais profundo? Porque ele já recebeu muito sedimento dessa parte íngreme. Né? Então, ali vai ser a área de deposição de sedimentos das partes mais altas, das partes mais íngremes. Né? Na parte íngreme, dificilmente vai depositar o solo ali. Então, por isso ele não vai ser tão profundo quanto na região menos íngreme. Muitos lugares que tem região muito íngreme, para fazer a agricultura, você precisa ter as chamadas curvas de nível, né, para que você não perca, né, o ser humano vai lá e faz essas curvas exatamente para que não haja essa enxurrada que leve todo o solo e todo o nutriente desse solo. Tempo, combinação de outros fatores, influencia na evolução dos solos, né? Calor, chuva, vento, uma série de fatores vão influir aí na qualidade desse solo. Degradação dos solos, né? Aqui temos várias formas em que os solos estão degradados. Erosão laminar. Laminar, você já vê, né? Lâmina, né? É superficial. Né? Estágio inicial da erosão provocado pelo escoamento superficial da água sobre o solo e transporte de sedimento para áreas mais rebaixadas. Então, onde que começa a ver? Onde você tira ali a vegetação e aí não tem mais aquelas raízes para segurar aquele solo, né? Então vem a enxurrada, em vez da água infiltrar no solo, ela vai, né, em correnteza, vai levando o solo junto. Sulcos, né, que nós já temos a imagem dos sulcos que vão sendo formados, caminhos produzidos pelo escoamento das chuvas em direção a áreas mais baixas do relevo. Então, um é consequência do outro aqui, né? Primeiro começa a fase laminar e depois vão se formando esses sulcos. Oi. Na Chapada, não é os sulcos, né, que tem aquelas paredonas de pedra? Não, não. Na Chapada, depende do lugar, né? Se, por exemplo, esse solo da Chapada e do Planalto, ele é formato de arenito, né? Então, eles vai se formando rapidamente. Você falou o paredão em si? É. Não, o paredão a gente chama de escarpa. Entendeu? Né, os sulcos são nas regiões mais planas, assim, ó, onde tem desmatamento, aí vão formando esses sulcos aqui. Então, aquele solo ali da região da Chapada, ele é muito pobre, né? Por isso que na estrada de Chapada nem pode ter trânsito de caminhões, caminhão pesado. É proibido. Se você viu algum caminhão lá, geralmente ele estava infringindo a lei, né? Por exemplo, quem tem que, por exemplo, ir para algum lugar tem que ir pela serra, né? Não pela estrada de Chapada. Né? O mais grande que passa ali é ônibus, né? Por quê? Porque o peso ali, né, pode gerar um problema, né,
no solo. Por que foi proibido o turismo ali naquela região do morro não, do Véu de Noiva? Porque o próprio pisoteio humano ali naquelas trilhas pode ir provocando um processo erosivo naquela região. Então, precisa de todo um manejo para que possa haver turismo ali. Né? Tem que fazer trilhas suspensas, né? Que vão fazendo, vão colocando as estacas e aí você vai caminhando por cima num tablado, assim. Né? Assim, é uma trilha suspensa, exatamente para evitar o pisoteio humano ali, que, né, por esse solo ser bastante frágil, ele vai fazendo um processo erosivo no próprio caminho ali de pessoas, né? Ou até mesmo de animais, né? Tem alguns lugares que o pisoteio animal gera um processo erosivo. Estágios mais avançados da erosão, formando acidentes geográficos de grande profundidade, podendo chegar ao lençol freático. Aqui já é uma situação bem mais grande. Então, uma consequência do outro, né? Uma bossoroca ou uma ravina, né? Pode ter sido anteriormente um sulco, que pode ter sido anteriormente uma erosão laminar. Né? Começa bem pouquinho, depois vai se estendendo muito grande. E as bossorocas, temos bossorocas imensas, né? Que formam assim em algumas regiões. Que você olha a foto de longe, uma casa à beira numa bossoroca parece um brinquedinho, né? E não tem como voltar, não tem como ir lá e botar aterro mais não, né? É bem difícil a recuperação desse tipo de problema. Lixiviação, escoamento da camada superficial do solo, responsável pela remoção do material orgânico acumulado. Opa! A gente vai perdendo essa parte, né, que tira esse material orgânico. E aí o resultado de tudo isso, né? Onde tudo isso aqui vai parar? Vai parar nos rios, né? Tudo vai para os rios. Os rios são as partes mais baixas do relevo, né? Por isso que ali formou-se um rio, porque é a parte mais baixa do relevo, né? Quem joga, por exemplo, lixo na rua, acha que existe uma coisa mágica que vai fazer com que aquele lixo suma, né? Não, né? Todo o problema vai para os córregos, vai para os rios e a terra também, né? A terra também vai para esse rio. E aí o que vai fazer? Vai fazer o assoreamento dos canais desse rio. Então, esses rios vão ficar mais rasos. Se é um rio que tem navegação, ele vai começar a não ser mais navegável, porque vão ter bastante areia no seu canal. Aqui, ó, bancos de areias formados no leito fluvial, resultado de acúmulos de sedimentos transportados pelos processos erosivos, contribuindo para o agravamento das enchentes. A gente vê formar curva no rio, assim, às vezes você vai em um lugar, por exemplo, uma fazenda de turismo, tem uma curva no rio lá, depois de um tempo não tem mais aquela curva, né, porque foi depositando sedimentos ali e, né, às vezes você atravessa o rio, né, é um rio caudaloso, até você atravessa andando, porque, né, formou-se depósitos de areia ali. Salinização, saturação de sais que prejudica a fertilidade dos solos, provocando por técnicas incorretas de irrigação adotadas em regiões áridas, onde a evaporação é muito intensa. Ou seja, o solo vai ficando com muito mineral, com muito sal, e aí esse solo vai ficar inviável para a prática agrícola. Nós temos também salinização do solo nas áreas onde existem contato com o oceano, e aí nas marés, né? A maré vai e acaba salinizando esse solo. Exercício. Aqui nós temos esse gráfico que mostra zona pretinho, zona de basização, zona de monosiatização. Aqui nós temos aqui a região, a temperatura, e aqui
evaporação potencial, que é a linha, e o traçadinho aqui é a precipitação. Precipitação é chuva. E aqui, o solo, né? Rocha inalterada, rocha pouco alterada, aqui já está uma rocha mais alterada. Então, a gente percebe aqui que onde tem floresta, a temperatura é alta, né? Mais temperatura, nós vamos ter um solo mais profundo. Uma região mais desértica, semiárido, um solo menos profundo. Olha só a diferença, como é grande. Aí vamos ver o que o exercício está pedindo e como que esse gráfico pode ajudar a gente. O gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação dos solos. A interpretação dos dados mostra que a água é um dos importantes fatores de pedogênese, pois nas áreas de menor latitude ocorrem as maiores precipitações, assim como a maior profundidade dos solos. Então, maior latitude, mais precipitação, olha só, precipitação do solo, por isso que é a letra E. A menor latitude ocorrem várias precipitações, assim como a profundidade do solo. Um dos principais objetivos de dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é procurar resolver os problemas oriundos desse processo, que, em última análise, geram uma série de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. A erosão causa quase sempre uma série de problemas ambientais em níveis local ou até mesmo em grandes áreas. Lógico que a erosão não vai ser um problema, ela vai causar um problema aqui, onde ela causou essa vossoroca, mas esse solo vai para algum lugar, vai assorear algum rio. A preservação do solo, principalmente em áreas de encosta, pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da intensidade do fluxo hídrico. A prática humana que segue no caminho contrário a essa solução então, a prática humana que segue o caminho contrário a essa solução de não provocar o assoreamento é o desmatamento, pois com o desmatamento você faz com que o solo perca aquela proteção e aí a gente vai perdendo esse solo vai sendo levado pelas chuvas, né, pelas correntezas das chuvas e vai assoreando os rios. É isso aí, por hoje foi só. Minha filha tá gritando, eu ali na porta. Vou pegar ela para fazer a chamada, vocês não saem daí, não?